Conexões Energéticas. Olá e bem-vindos de volta ao Conexões Energéticas. Eu sou o Fernando Bruzzi, seu host. O episódio de hoje é daqueles para ouvir e aprender bastante. Você sabe como se destacar em um ambiente corporativo? É inegável que as empresas estão em constante evolução. Por isso, para crescer e acompanhar as mudanças, é preciso estudo, dedicação e, claro, estar interessado em evoluir. O que eu posso fazer para me destacar no ambiente corporativo? Se essa é a sua pergunta, fica ligado no episódio de hoje, porque é o nosso papo com Karina Almeida, diretora de RH da TSEA. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente no podcast Conexões Energéticas da TSEA Energia. Ana Miranda, sócia e diretora executiva da Taylor e Head Hunter na empresa. Bom, obrigada também pelo convite, parabéns pela TSEA, pela iniciativa, é um prazer estar aqui, sempre um prazer falar sobre esse tema. E recebemos também Marcelo Pepe, jornalista, empreendedor e consultor sobre comunicação. Se está chegando agora no podcast, saiba que estamos no Spotify, no YouTube, então siga nosso perfil e ative o sininho que tem aí embaixo, para saber sempre quando novos episódios for publicados. A conexão de hoje está pronta, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conexões Energéticas. Então vamos seguir para a pergunta. Pessoal, sejam muito bem-vindos. E eu gostaria de saber de cada um de vocês, vamos começar pela Karina, depois pela Ana e depois pelo Marcelo. Afinal de contas, vamos direto ao ponto. Qual é a principal característica que vocês acreditam ser essencial para alguém se destacar no ambiente corporativo? Para uma pessoa se destacar dentro da nossa companhia, essa pessoa ela precisa ter entregas que sejam relevantes, ter boas relações no trabalho e fazer uma construção que ela seja sustentável. O mundo no qual nós vivemos hoje, competições como eram vistas no passado já não são bem-vindas nos tempos atuais. Então, quando a gente cresce como um grupo e você consegue trazer resultado, mas conectando as pessoas para que juntos mirem para o mesmo lugar, eu acho que todos crescem. E dentro da TSEA, as pessoas que têm essas características, elas são percebidas. Além disso, também, na minha perspectiva, e é algo que a gente também trabalha muito, é muito o processo de autodesenvolvimento. Quando as pessoas se autodesenvolvem, estão atualizadas do que está acontecendo no mundo, dentro da companhia, e com novas competências, né, entendendo, por exemplo, inteligência artificial, comunicação não agressiva, BI, enfim, várias coisas que fazem parte do nosso mundo moderno, isso faz muita diferença. Obrigado, Karina. Ana? Quando a gente fala sobre profissionais que se destacam em processos seletivos, a gente tem várias análises a serem feitas. Então, desde a roupagem ali daquele profissional, a embalagem dele, né, o LinkedIn, o currículo, como que ele está colocado nesse grande mercado, né? Então, a gente chega num primeiro filtro ali que vai muito por essa primeira análise. Numa segunda análise, a gente vai observar essa comunicação, até parafraseando aí a Karina, a gente vai olhar essas entregas, como que esse profissional traz os resultados deles, as competências técnicas, mas o que vai manter ele como um bom profissional e principalmente de destaque dentro da empresa é como ele constrói isso lá dentro. Então, que tipo de relações que ele tem, né? Mais uma vez, como a Karina trouxe, essa conexão com as pessoas. O que a gente avalia muito é aquele executivo, é aquele profissional que entrega tudo para a área dele, ele sabe falar muito bem sobre os negócios da área dele. Se ele é um profissional de finanças, ele consegue falar com propriedade sobre as caixinhas dele, mas ele se conecta com as outras áreas. Ele sabe qual que é a diretriz do RH, o que a Karina está definindo ali como estratégias de pessoas para a empresa. Ele está conectado com a área comercial, ele está conectado com o negócio. E aí, quando a gente vê esse profissional que tem, além das competências da área dele, e ele se conecta com o negócio como um todo, com as áreas correlatas, com áreas que não são correlatas também, ele é o profissional que acaba se destacando dentro da corporação, que acaba crescendo e que a gente acaba acompanhando essa evolução também. Muito bom. Obrigado, Ana. Marcelo, você quer acrescentar alguma coisa? Sim, com certeza. Tudo isso que a Karina e a Ana disseram é muito importante, faz muita diferença quando o profissional consegue se comunicar bem. E essa é, inclusive, a minha área de atuação nos últimos 15 anos.
em treinamentos de comunicação. Algo que é muito importante, que faz diferença para um profissional, é ele saber passar a mensagem dele adiante. Realmente, isso que a Karine e a Ana disseram. Agora, um ponto também importante a ser desenvolvido, que está muito ligado a isso, é a inteligência emocional. Aquilo que a Karina falou sobre a comunicação não violenta, a comunicação não agressiva, a inteligência emocional está fazendo grande diferença nas pessoas no mercado de trabalho, porque não são empresas que fazem negócios com empresas, são pessoas que fazem negócios com pessoas. E quando você consegue manter aquela relação amistosa, agradável, inteligente entre as pessoas, você acaba descobrindo ali grandes potenciais para liderança, grandes potenciais para integração de equipe, e isso com toda certeza faz grande diferença para destacar esse profissional. A gente consegue perceber isso através de dinâmicas de processo seletivo, mas também no dia a dia e também nas referências que esse profissional recebe quando é indicado para uma vaga. Ó, gostei bastante da dica de vocês, mas vou lançar um desafio para cada um de vocês destacar qual que é o principal erro cometido quando o profissional tenta se destacar. E quais são, assim, os erros mais comuns, obviamente, e como esse profissional pode evitá-los? Da minha perspectiva aqui, às vezes as pessoas elas não têm a segurança sobre quem elas são e como atuarem e muitas vezes tentam demonstrar aquilo que elas não são. Né? E dentro desse contexto, num processo de insegurança, isso impacta tanto o comportamento dela, quanto a entrega que ela tem. A gente sempre fala, dentro dos nossos processos de avaliações, o cuidado que a gente tem que ter com pessoas que falam muito, né, ou que são muito agradáveis, mas que não trazem a consistência em resultado. Isso tudo tem que estar muito conectado. E outra característica que eu percebo que não dá certo é quando as pessoas tentam fazer conchavos, né, aqueles processos de proteções que existem entre pessoas aonde isso, de alguma forma, as pessoas acham que a área de recursos humanos, ou que as pessoas não percebem, mas isso é perceptível. E ao invés de apoiar, não sabendo conduzir isso da forma sustentável e da forma olhando para o resultado, ele é muito penoso para a companhia e para as pessoas. Então, a minha dica é um alinhamento entre quem você é, o resultado que você traz e você trabalhar ali de uma forma assertiva, né, olhando menos para o lado ou menos para criar relações de proteção, mas sim relações de resultado. Ana, qual erro que você acha mais comum aí cometido pelos profissionais? Bom, acho que quando a gente fala de um executivo, de uma liderança em uma nova cadeira, um erro que acaba sendo muito comum é a falta de calma, a falta de paciência para ler aquele negócio. Então, é quando o profissional passa os interesses dele próprios à frente do interesse do negócio. Então, o que seria uma correção de rota? Se você está chegando em um desafio, você está desalinhado com o que está acontecendo, respira, entende o negócio, para onde ele vai, o que são expectativas do seu gestor direto, o que são expectativas do negócio, alinhe-se a isso e aí busque trazer soluções para aquele tipo de desafio. Então, por exemplo, quando a gente fala aí desses silos ou conchavos, como a Karina trouxe, eles vão completamente contra a estratégia do negócio. Você está jogando contra a sua empresa, né, Karina? Infelizmente, a gente vê isso muito acontecendo porque aquele profissional, provavelmente, ele está passando os interesses dele à frente do que são os interesses do negócio, à frente do que são os interesses da empresa. Então, acho que fazer esse diagnóstico, alinhar com o que você busca e entender de quais são as melhores formas de trazer aqueles resultados. Porque quando a gente está dentro de uma empresa, quando a gente está dentro de um negócio, a gente está buscando maximizar o resultado para a empresa. Então, se a gente passa os nossos interesses próprios à frente disso, isso vai dar errado. Legal isso tudo que a gente está falando, porque às vezes o erro não é percebido. Eu percebo dois erros meio diametralmente opostos, né? Um que a gente encontra muito nos colaboradores é a síndrome do impostor. Isso é um erro muito grande também. A pessoa não se vender bem,
né? A gente estava falando sobre como se divulgar dentro da empresa, como fazer aquela tua propaganda dentro da empresa. Tem gente que sofre da síndrome do impostor, que é dizer, eu não sou tão bom assim, eu não mereço essa promoção, e ele até, de certa forma, não tem confiança para se apresentar e dizer, não dizer ali escrachadamente que ele é bom, mas de mostrar, né, de ser percebido, de ser elogiado, ele não aceita. Isso é um extremo. E o outro extremo é o efeito Dunning-Kruger, que é o efeito oposto da síndrome do impostor, né? É o cara que se acha. Então ele é ruim. Ui, é verdade. É um talento, né? Aí, Talento demais. é exatamente isso. Isso acontece muito. A pessoa às vezes diz assim, eu Perfeito. tenho Excel avançado, mas o cara sabe fazer meia dúzia de fórmulas, coloca lá no currículo todas as competências, ele se vende demais. E o efeito Dunning-Kruger é exatamente o efeito da pessoa que sabe menos. E a síndrome do impostor, olha que paradoxo, é o efeito de quem sabe muito. Porque é aquilo como Sócrates dizia, né? Só sei que nada sei. Aí quando a pessoa ela já conhece, já aprende, ela vê que tem muito mais para aprender, então ela acaba se sabotando. Isso é um grande problema. Eu quero complementar mais um ponto que eu vejo as pessoas se perdendo em suas carreiras, em suas oportunidades, é quando elas entram em percepções e histórias que não são verdadeiras, né? E elas começam a criar milindres dentro da própria equipe, nas próprias relações, e começam a ver coisas que não são factíveis, e ela começa a gerar aquele próprio caos que não é existente. Infelizmente tão comum, né, Karina? Muito comum, Ana, muito comum. E quantas vezes eu tive a oportunidade de falar com as pessoas e que traz um relato, depois você vai certificar que aquele relato é de uma outra forma, e a intenção da pessoa era ou positiva ou negativa, porque a gente precisa dizer que hoje, né, querendo ou não, as relações ao mesmo tempo elas estão melhores, mas também tem um lado que nós, como recursos humanos, a gente tem que se refinar cada vez mais para sentir esse lado mais negativo, né? De levar um grupo ou tornar uma situação por uma tendência que não é ao fim o melhor para a companhia e para as pessoas que estão ali. Então, hoje, se eu pudesse dar uma dica essencial, é cuidado com o que você vê e cuidado com o que você fala, né, e o que você replica, porque pode ser que aquela não seja a verdade, né, e você vai se prejudicar por conta de uma situação como essa. Então, eu queria só dar esse gancho. É a famosa rádio, né, da empresa que vai circulando e as pessoas vão criando um estigma sobre outras pessoas e aí se prejudica em relação a isso, né? Eu queria só aproveitar um gancho aqui e que me veio essa curiosidade para vocês que trabalham diretamente com isso. Como que está essa geração nova para o RH? Como vocês estão desenvolvendo essas pessoas? Daqui a pouco eu vou entrar numa pergunta sobre esse desenvolvimento, mas pensando nesse profissional agora aí, geração mais jovem, que gosta de um home office, como que está esse desenvolvimento desse profissional ou a percepção dele, inclusive da própria carreira? Claro, a gente fala muito sobre isso, principalmente nos processos aí de buscas de executivos, e conversando com os executivos diariamente, a gente tem se deparado muito nessa questão, né, do gerir essa turma que vem com uma ansiedade, que vem com uma necessidade aí e a gente fala o quanto que acaba sendo um pouco binário, né? Ou é uma equipe, uma turma que já está pronta, se sente pronta para sentar em cargos de lideranças e tem uma sede de ser o gestor, de crescer muito rápido, ou ao contrário, eles não querem seguir a carreira que nós seguimos, que os nossos gestores seguiram. Então a gente tem uma dificuldade dessa turma de fazer eles entenderem também o tempo do negócio. E tem uma dificuldade também dos gestores de fazer essa leitura dessa turma, dessa nova geração, né? O que acaba sendo também uma crítica de toda geração. Toda geração critica a geração anterior, que eles não entendem como que é, mas a gente sempre tem um pouco a aprender. O que a gente tem a aprender com eles? Vamos aprender um pouco com a calma deles, com a necessidade de olhar para a qualidade de vida com mais cuidado, como talvez a gente não olhou tanto lá no passado.
vamos chegar nesse meio do caminho, do que funciona para a corporação, para os líderes e para o momento deles também. Então, acho que o principal desafio é chegar nesse meio do caminho. E aí, acho que entra muito, que o Marcelo pode trazer muito sobre isso, que é a comunicação. É parar para ouvir essa nova geração, entender o que são dores deles, e aí nós, como líderes, como gestores de áreas, entender como que a gente pode conectar, o que a gente pode aproveitar ali daquelas insights que eles vão trazer, ou dores que eles têm, para a gente adaptar dentro do nosso negócio, sem ferir a atividade fim da empresa, sem ferir o que a gente busca como resultado. Então, é muito usar da comunicação, usar de ferramentas de aproximar eles do negócio, eles da gente, né, dos líderes, para conseguir chegar nesse meio do caminho. Eu quero complementar. Sim, com certeza. Duas ferramentas, né, como a Ana falou sobre a comunicação, duas ferramentas importantíssimas. Uma é a empatia. A gente tem que desenvolver esse processo de empatia, e empatia não é apenas aquela coisa de eu tenho que sentir as dores do outro, me colocar no lugar do outro. É um processo de escuta ativa. Quando nós nos deparamos com uma geração diferente, às vezes a gente diz assim: eu não tenho nada a aprender com aquela pessoa, ou a pessoa é fechada a mim. Isso é um bloqueio de empatia. A gente acaba limitando o nosso próprio crescimento como gestores, né, e limitando o crescimento também de uma geração mais jovem, porque não há esse processo de empatia dos dois lados, não apenas do lado do líder, tá? A empatia tem que ser desenvolvida em toda a equipe. E a outra ferramenta, que é a assertividade, a comunicação assertiva, ter a clareza para poder dizer aquilo que pensa, defender seu ponto de vista, isso tudo está intimamente ligado à autoestima. A gente está tendo um grande gap de autoestima. As pessoas estão com a autoestima muito baixa, seja fruto dessa exposição exagerada às redes sociais, a comparação com o outro, seja qual for o motivo. Isso gera um desejo nessa geração nova de crescer muito rápido. E quando não cresce, se frustra. Então, nós temos que trabalhar muito a questão da autoestima, dar um feedback honesto, dar um retorno honesto aos colaboradores, para dizer onde que eles estão mandando bem, onde que eles são bons e onde nós encontramos oportunidades de melhoria. Permitir essa abertura, Fernando, permitir essa possibilidade de todos falarem como eles estão. E é muito importante, é um livro muito antigo até, que a capa dele diz: eu preciso saber como estou indo, alguma coisa, se estou indo bem, né? Esse livro é sobre feedback, né, Karina? É sobre esse assunto. Eu preciso saber, porque às vezes você contrata alguém e diz assim, claro que não é o que acontece nas grandes empresas, mas você contrata alguém e não diz como é que a pessoa está indo. Se ele errar, eu repreendo, mas se ele estiver indo bem, não faz mais do que obrigação. E aí acontece que a autoestima baixa. E quando as pessoas estão com a autoestima baixa, o que elas fazem? Elas deixam de ser assertivas, elas deixam de defender o ponto de vista, elas se frustram. É muito importante nós trabalharmos isso. Bem, complementando um pouco o que os meus colegas falaram, né, a gente tem um desafio muito grande, porque sim, essa nova geração, que sinceramente não acho que é tão diferente das anteriores, todos nós queríamos crescer e crescer rápido, né, a diferença é que talvez a gente tinha um pouco mais de paciência, até mesmo porque o nosso histórico, né, a geração que me antecede é a Y, tinha um pouco mais de paciência e ficavam mais tempo nos trabalhos, então a nossa referência sempre é de uma geração para outra, né, mas o que eu penso é que o desafio hoje, eu acho que tem essa questão muito forte emocional, da fragilidade emocional dos jovens atualmente, essa questão de entender que a vida e a carreira profissional ela é constante e é uma consistência, é um passo por vez.
né? Então, dado a isso, quando esses jovens entram dentro da companhia e lidam com uma geração diferente, tem uma questão da maturidade, porque às vezes você vai dar o feedback para algumas pessoas e essas pessoas elas não aceitam, não acatam, né? E aí entram em todo o processo que já foi dito aqui e a pessoa pode perder uma grande trajetória por conta dessas questões, né? Em relação à questão sobre home office, sobre fazer certas atividades, não, isso é uma realidade, né? Aí vai depender do quanto que as pessoas estão dispostas a quererem escolher lugares que vão dar essas ferramentas para eles, ou escolher lugares que não vão dar essas ferramentas, mas vão dar muitos desafios e vão dar consistência de carreira e a pessoa vai poder progredir. O que eu deixaria como dica para esses jovens é assim, tenham um pouco mais de paciência e tenham perseverança, né? Tenham consistência, porque ao mesmo tempo você chegar e ficar mudando de emprego porque essa atividade não era legal, vai lá, conversa com o seu gestor, muda de atividade, repensa uma área, ou pense que se você não pode ir por outros caminhos, isso tem a ver com o que o Marcelo trouxe, né? Que é sobre inteligência emocional. Só que esse grupo ainda não passou por uma história de vida do qual, hoje, com 39 anos, né? Não eu declarei minha idade aqui, eu tenho essa maturidade, mas que eles não têm. E que é só uma história de vida e levando, né, caindo e levantando, que essas pessoas vão conseguir entender o que é inteligência emocional, o que é esperar, o que é ter conversas francas, porque eles não estão preparados para isso. Então, eu acho que a gente tem como recursos humanos voltar para trás, ao receber essas pessoas, trazer clareza sobre esses pontos e essas necessidades de trabalhar o que é inteligência emocional, se auto-perceber, né? Explicar que caminhos que existem, quais rotas eles podem seguir, para dar um primeiro norte, mas também a gente como gestor, me desculpem o que eu vou falar, não dá para a gente ser babá, né? Ali a gente está com jovens de 20 anos, 23 anos, que sim, entendo que tem uma questão de maturidade, mas que já está numa fase adulta. Eles já podem tomar decisões. E não é, Ana? Quanto mais a gente chegar e tratar esses jovens como crianças ou adolescentes, eles terão um comportamento de adolescentes. E aí é onde vem o nosso contexto de como um líder firme, aquele líder que educa, de trazer um direcionamento e trazer a pessoa para a maturidade. O que às vezes, talvez os líderes erram na forma, no jeito. Mas a gente precisa encarar isso para a gente desenvolver a futura geração. Por exemplo, dentro da TSEA, nós temos uma companhia de 55 anos, e nós temos essa mescla dessa geração antiga com a geração nova. Nós precisamos da nova geração para o nosso futuro, né, para a perenidade dos nossos negócios. Então, olhar para isso é necessário, e é necessário não só da perspectiva comportamental, mas também adequar o nosso modo operandi, né, para poder receber esse grupo, mas também entendendo que tem uma coisa, cada companhia existe uma cultura. É igual a sua casa, né, seu lar. Cada lar é um. E você está entrando dentro dessa companhia, não é a companhia que tem que te servir. Você, de alguma forma, tem que se adequar àquela cultura. Então, a dica que eu deixo para os jovens é o seguinte: vocês avaliem bem a cultura da companhia que vocês querem trabalhar e entrem para complementar. Mas não queiram que a companhia sirva, porque é um processo que é mútuo, né? A companhia te contrata e ela tem o dever ali e de te dar o seu salário, as suas atividades, de gerar um bom clima, de gerar oportunidades de conhecimento, e você tem o dever de trabalhar também ali, né? E gerar o bom clima também, porque o clima é feito por pessoas, né? A cultura é a soma das pessoas, dos processos, dos rituais de dentro da companhia. Então, acho que tem toda uma composição, que o tema é complexo, né? Mas é isso que eu deixaria aqui. E só complementando isso, quando a gente tem a oportunidade de avaliar e de conversar com os profissionais
dessa nova geração que trazem para a gente passagens muito curtas pelas empresas e a gente vai apertando ali para entender, né, o que aconteceu. Ah, não, nessa cultura eu não me identifiquei. Não, nessa cultura aqui o meu chefe tinha um problema. Ah, não, nessa outra aqui eu mudei de empresa porque eu cumpri todos os desafios. E você vê que tem uma ansiedade muito grande ali, né? Nunca vai ter um lugar, porque é o que a Karina falou, você não entra numa corporação para mudar a cultura dela. O que a gente pode fazer, o que é um dever ali da gente, é somar, entender o que essa nova geração traz, mas a gente não vai mudar a cultura da empresa, isso não existe, né? Um maratonista, ele não se prepara para uma maratona em uma semana, em um mês, correndo um ano. Não, são anos de corrida, né? São anos de preparação para correr uma maratona. Então, para a gente chegar numa cadeira ali de um C-level, de um diretor, tem toda uma trajetória para ser feita, tem toda uma adaptação, tem várias formas de servir que podem ser de somar e não de chegar mudando a cultura, querendo trazer novas formas de pensar que passem por cima daquele desenho da corporação, que é o que a gente acaba vendo muito, né? Então vamos para o próximo tema. Eu vou perguntar diretamente para a Karina sobre essa função do RH de identificar e desenvolver os talentos. Então, dentro da TSEA, assim, Karina, como você desenvolve e vê quais são as vantagens para a empresa para promover o crescimento profissional de cada funcionário? Acho que isso que a gente falou antes, só fazendo um adendo, é importante também quando a pessoa entra, né, para uma empresa, é acreditar naquilo que a empresa tem para oferecer, como, por exemplo, um desenvolvimento, né? Isso que a Ana falou também, treinar para maratona, isso é muito importante. Exato. Bem, a Atseia, né, desde 2018, quando a gente comprou a marca Toshiba, a gente vem trabalhando muito essa questão do autodesenvolvimento, né? A base de tudo tem que partir de você querer se desenvolver e você projetar outras situações. Nos outros podcasts que eu tive a oportunidade de participar, eu também citei sobre isso. Não adianta ter vagas e oportunidades internas se você não está preparado para supri-las, né? E não é o dever da companhia te preparar, é teu dever, porque a carreira é sua, né? De você buscar e fazer o que precisa ser feito. Mas, dado os processos de desenvolvimento que nós temos dentro da TSEA, nós temos alguns programas, né? Então, a gente acabou de fazer um processo seletivo para o programa de aprendizagem, que são os jovens aprendizes que atuam dentro das nossas unidades Fabris, né? Nós temos um programa de estágio e temos o programa de trainee. Dentro desse contexto, a gente vai trabalhando e desenvolvendo jovens nas diversas dimensões, né? Para que eles possam, enfim, crescer. E dentro desses programas existem formatos, né? Formações específicas para o desenvolvimento com esse grupo, né? Então, os jovens aprendizes estão com o Senai, os estagiários tiveram formação no ano passado, esse ano a gente retoma com a CROSS e os nossos trainees apoiados pela Fundação Dom Cabral, né? Dentro disso também existe todo o processo para os trainees, por exemplo, de job rotation, para os estagiários de fazerem atividades cada vez melhores, maiores, de maior complexidade, né? À medida que cada um vai alcançando, e o trabalho de exposição. Quando a gente fala das nossas pessoas que já estão dentro de posições efetivas, né, e que nós temos, uma vez por ano, nós temos um processo de avaliação de desempenho, uma coisa que a TSEA faz que no mercado não é comum, nós avaliamos desde o CEO da companhia até a pessoa operadora de fábrica, né, o operador da fábrica. Então, participamos de comitês de avaliação, onde nesses comitês nós temos a oportunidade de entender os pontos fortes, pontos a desenvolver, e a partir daí uma perspectiva da criação de um plano de desenvolvimento individual que é feito entre o próprio colaborador e o gestor. Mas eu sempre digo, se o seu gestor não conseguiu ter agenda ainda, chama o gestor, olha, avalia a sua perspectiva, né, que você tem da sua autoanálise. O processo de feedback da parte do gestor é fundamental, porque não adianta, como companhia, a gente fazer programas, se complementando o que o PEP traz, né, não há feedback.
Se você não tem feedback, como que você vai ajustar a rota? E a partir disso, para, né, para algum grupo, né, algumas pessoas, nós disponibilizamos ferramentas online de desenvolvimento, né? A gente utiliza a plataforma Udemy hoje, tem formações, congressos, que, enfim, são direcionados à medida que a estratégia do negócio pede, né? Então, a gente sempre faz dentro da TSEA associações, que tipo de formação, que tipo de desenvolvimento é feito a partir da necessidade da companhia. Não é assim, eu quero fazer um Excel, vou lá e vou fazer, eu quero fazer um curso X, vou lá e vou fazer. Pelo menos da parte da TSEA, a gente direciona isso para quê? Para que a gente tenha assertividade e que o investimento que a gente faça nas pessoas tenha um resultado, né, para ambos lados. Então, a gente também tem isso. É importante dizer que dentro da nossa companhia, nós temos um planejamento estratégico de pessoas, aonde dentro dos eixos de avaliar, né, atrair, desenvolver e remunerar, nós definimos ações, né, para cada grupo de pessoas, aquilo que a gente vai fazer no ano, né? Então, a minha base, meu background é desenvolvimento organizacional, é desenvolvimento de pessoas. Então, a gente tem um olhar muito firme e apoiado pelo nosso board, né? Então, acho que é isso que a gente faz, e além disso, a gente também tem a premissa, né, do processo de recrutamento interno, né? Dentro desse processo de recrutamento interno, a gente abre as vagas internamente para que as pessoas possam se candidatar, né? E aí também terem acesso às vagas e crescerem, e abrindo isso para todo o público da companhia, seja ele homem, mulher, né, da comunidade, negro, branco, o que for, o que a gente está aqui interessado no desenvolvimento das nossas pessoas e do crescimento, né? A TSEA, ela vai crescer e as nossas pessoas também vão crescer conosco. Só faz sentido quando todos crescem, né? Então, acho que é isso. Como você percebe, assim, esse trabalho de desenvolvimento, né, do profissional dentro da TSEA, o ganho que a empresa tem com isso? O ganho é mais conhecimento para a companhia, é mais assertividade naquilo que é feito, né? De alguma forma, a gente tem um repertório maior e visões que são distintas, que acabam se complementando, porque uma vez que você se desenvolve, você atinge um outro grau, né, de conhecimento, isso tudo vai ampliando e todos crescem. No passado, nós fizemos uma campanha onde a gente falava sobre o feedback 360 graus. Você não fique preso a dar feedback somente para o seu subordinado, ou o funcionário dar feedback para o gestor, mas que todos pudessem dar feedbacks entre nós, porque à medida que isso acontece, a companhia como um todo se desenvolve, né? Então, dentro desse processo, o que eu percebo é, quando a gente desenvolve gente e a gente instiga as pessoas a se desenvolverem, o ganho, ele é mútuo. E aquilo que a gente demoraria mais tempo para a gente chegar, para a gente se conectar, isso diminui. Então, hoje, quando a gente olha sobre a gestão estratégica de desenvolvimento de pessoas, principalmente pessoas que estão em posições chaves ou em lugares críticos, né, da companhia, ou em áreas que são muito relevantes, a gente sustenta o negócio. Sustenta a estratégia do negócio. Então, ao meu ver, sem pessoas não existe companhia. E quanto mais desenvolvidas essas pessoas, mais robusta será essa companhia. Essa é a minha visão. Perfeito. Vou fazer um gancho aqui, um parênteses, sobre um episódio que a gente fez, de número 11, a gente falou sobre a política de inclusão e diversidade da TSEA. E dentro desse processo de desenvolvimento, eu acredito que também vocês têm atenção, né, para essa inclusão. Acho que você falou um pouquinho da importância desse time diverso, com uma perspectiva diferente. Isso dentro da TSEA, como isso é colocado? Você podia falar um pouquinho? Hoje, a gente está, nesse momento, né, atuando no processo de diversidade mais fortemente, comunicando mais sobre as nossas pessoas, mas é um desafio da parte de recursos humanos e nós, os líderes, né, executivos da companhia, promover esse processo de diversidade, desde ter mais mulheres dentro das nossas operações, onde a sua maioria são homens, né, de trazer mulheres para a operação. Nós temos a nossa primeira funcionária
trans, né, e que pra gente é motivo de muito orgulho, e foi muito legal porque a gente só foi descobrir, o gestor já tinha gostado dela, né, só foi descobrir que ela tinha né, essa transição depois que o processo estava ao fim, né, a entrevista, o que mostra que a gente não está contratando só porque a gente quer fazer marketing, a gente está contratando porque as pessoas têm capacidade, sabe, Fernando? E além disso, a gente também tem trabalhado sobre dar oportunidades para as mulheres dentro das nossas lideranças, né? Hoje eu sou a única executiva, né, dentro da TSEA, mas temos gerentes, né, temos coordenadoras. Hoje, por exemplo, dentro do meu RH, são só mulheres, e eu tenho muito orgulho de falar da minha coordenadora de desenvolvimento organizacional e atração, que é uma mulher extremamente forte, negra, que está construindo a sua carreira de uma forma brilhante, e o que a gente só precisa dar é oportunidade para que as pessoas, nas suas diversidades, mostrem o seu talento, porque ele existe, né? E às vezes o que a gente só tem que fazer é dar essa abertura, né, para que as pessoas mostrem quem elas podem ser. Marcelo, vamos falar sobre comunicação. Eu acho que ainda mais nesses tempos de rede social, está todo mundo se expondo, a comunicação é muito importante. Então eu queria que você falasse um pouco como essas pessoas, os candidatos, os profissionais podem lidar com a comunicação, a oratória, essa habilidade. Isso hoje em dia é ouro isso, hein? É um diferencial, né? O que deveria ser um pré-requisito virou um diferencial, porque como você muito bem colocou, com as redes sociais as pessoas estão se expondo de uma forma um tanto artificial. Elas muitas vezes não têm a coragem, até muitas vezes não têm a coragem de gravar um vídeo, mas elas se expõem bastante, tiram fotos, fazem selfies, mas quando vão para ter uma interação humana, interpessoal realmente, ali tete a tete, elas se travam. E nós todos, acho que tanto a Ana quanto a Karina, todos nós conhecemos casos inúmeros de pessoas que no dia da entrevista simplesmente não tiveram coragem de entrar no prédio para fazer a entrevista. As pessoas perderam oportunidades pelo medo de se expressar diante de uma ou mais pessoas. E isso aí faz grande diferença na carreira. Porque agora, você desenvolve antes? Sim. As escolas não estão desenvolvendo muito essa característica de comunicação em público, e muitas vezes até bloqueando os alunos. Então, ou o aluno procura o desenvolvimento por conta própria, ou dentro do ambiente de trabalho, ele deve ser estimulado a falar mais em público. Algumas pessoas, Fernando, Karina e Ana, algumas pessoas dizem assim para mim: ah, mas eu sou programador de computador, ah, eu sou analista financeiro, eu não preciso falar em público, o meu trabalho não demanda isso. E eu digo assim: mas e você não quer ser líder? Você não quer interagir melhor? Você não quer saber apresentar o seu projeto, saber apresentar a sua análise para um grupo? Será que isso tudo, você vai aceitar que isso continue sendo um bloqueio na sua vida? Eu já dei muitos treinamentos para estagiários em algumas empresas de grande porte e para trainees também, e às vezes a gente tem esse questionamento principalmente entre os estagiários. Ah, mas eu sou estagiário, eu não vou conduzir reuniões, eu não vou liderar. E aí eu respondo sempre aquela frase: o papel do seu líder é formar líderes. Então, o papel que o teu líder está desempenhando é te formar como um líder. Não que você hoje seja um líder de equipe, um líder na empresa, mas você deve ter todas as habilidades comportamentais, os soft skills, desenvolvidos para que você seja um bom líder, porque assim você vai poder permitir que o teu líder seja promovido, porque aí você vai também ser promovido. E as pessoas às vezes não têm essa visão e pensam que, ah não, mas eu estou tão bem aqui em home office, né? Tem muita gente aí adorando home office porque não tem que fazer reuniões presenciais, que era um bloqueio que a pessoa tinha. Aí a pessoa começa a gostar de ficar em casa, ali dentro da concha. Só que essa proteção está bloqueando muita capacidade, muita habilidade de se expressar diante das pessoas. Às vezes a troca de e-mails, ela não é a suficiente
precisa ter esse contato, essa comunicação não verbal. É o tom de voz, né? A entonação com que a pessoa fala, os gestos que a pessoa usa e, principalmente, hein, olhos nos olhos. As pessoas precisam ter esse contato. Isso está fazendo grande falta e eu acredito que a pessoa deve desenvolver. Como é que ela vence esse medo de falar em público? Praticando. Como é que hoje você anda e não cai, como quando você era um bebê que andava e tropeçava? Porque você começou a andar e cair. E as pessoas não querem cair, elas não querem se frustrar numa apresentação. Qual é o problema? Eventualmente eu posso participar de um podcast como este e me frustrar, gaguejar, me atrapalhar todo. Mas, cara, se eu nunca me expuser a essa experiência de participar de um podcast, de uma entrevista ou de uma palestra, eu jamais vou melhorar, porque eu não vou ter a prática. Então, acho que a dica importante para lidar com esse medo de falhar, né, que eu costumo dizer, não o medo de falar em público, mas de falhar em público, é praticar. Você tem que ir lá na frente e falar. Não adianta ficar na frente do espelho ali praticando ou qualquer coisa assim, não. É ir lá na frente mesmo e aceitar que o erro faz parte do processo e assim as pessoas vão melhorar essa habilidade. Acho que o que a gente está falando aqui sobre desenvolvimento, né? E ficou, então, uma tarefa bem difícil para a Ana. Ana, quero saber como que os headhunters procuram essas posições estratégicas. E aí, aproveitando para a pessoa que está em busca, né, que está escutando a gente, como ela faz para construir essa marca pessoal forte, chamar a atenção do mercado ou então até dentro da corporação? Perfeito, é de fato um grande desafio, aí eu vou amarrar um pouco do que a Karina e o Marcelo trouxeram aqui. Quando a gente fala de um profissional que se destaca, um profissional estratégico, a gente vê que ele é um protagonista da sua própria carreira. Então, se ele está dentro da TSEA, que tem todas essas ferramentas que dão esse caminho de desenvolvimento, que você tem essa oportunidade de ver o que o negócio precisa para você se desenvolver, cara, agarra isso, busca se desenvolver no que é necessidade para o seu negócio. Se sua empresa está passando por uma aquisição de uma empresa fora do país e você não fala inglês, corre atrás disso, corre atrás de falar o inglês, de se comunicar bem, de se preparar para esse próximo passo. Isso é estar alinhado com o seu desenvolvimento e com o que a empresa está buscando, o que é o próximo passo da empresa. Comunicação, é o que o Marcelo falou, é imprescindível em todos os momentos da sua carreira. Desde você se apresentar, saber se vender, saber trazer os seus resultados, porque tem muita gente que tem um LinkedIn bonito, um currículo bonito, e quando você entra na avaliação técnica, na avaliação comportamental, essa pessoa não consegue traduzir ali, de forma linear, o que foi a trajetória dela, quais os desafios ela já passou, quais os problemas ela já resolveu, de que forma que ela lidera, qual que é a rotina dela de gestão com as pessoas. Então, se ela tem uma dificuldade de se comunicar, ela provavelmente já não vai passar ali naquele processo seletivo. Depois que ela está dentro da corporação, a comunicação continua sendo imprescindível. E aí, aliado a isso, né, o protagonista da sua carreira, ele está buscando se desenvolver a todo momento. Então, ele tem que saber se correlacionar, ele tem que saber lidar com os pares, ele tem que entender o negócio, ele tem que estar alinhado com a equipe dele tem que entender o que é a estratégia do negócio e como eles vão poder se alinhar aquilo, o que eles têm que fazer. Então, mais uma vez, a comunicação clara, ela vem como uma grande ferramenta aí para esses próximos passos, para esse desenvolvimento desse profissional. Então, quando a gente avalia um bom profissional, ele consegue trazer com clareza para a gente o que ele fez, como ele fez e o que ele entrega para o negócio. E, obviamente, o que ele busca de próximos passos para a gente ter certeza que a gente está fazendo o casamento perfeito entre um profissional que esteja alinhado com aquela cultura do meu cliente e que, principalmente, faça sentido para aquele profissional. Muitas das vezes, pode ser que o profissional é ótimo para o desafio da empresa do meu cliente, mas ele não vai se alinhar com aquela cultura. Então, cabe ao headhunter também fazer essa leitura. Cara, esse profissional é ótimo para esse desafio, ele resolve esse tipo de problema, mas em outro tipo de empresa. Eu deixo ele ali no meu radar e trago outro desafio para ele em outro momento que faça mais sentido. Até para evitar esse tipo de frustração para a carreira do profissional e para a empresa também que está buscando esse profissional. Então, você que está ouvindo a gente, volta aí e anota tudo que a Ana falou,
porque é importante isso, né? Vamos para o grande conflito do profissional e aí vamos ver se o pessoal consegue resolver para a gente. Porque chega uma hora dentro da corporação, acho que a Karina falou uma coisa interessante, as oportunidades dentro da própria empresa, né? Porque às vezes as pessoas querem fazer essa migração, mas tem oportunidade dentro da empresa. Então vem esse conflito. Será que está na hora de eu mudar de mercado, de empresa? E para cada um de vocês, trabalhando com essas pessoas, quando vocês entendem que o profissional realmente precisa alavancar, precisa mudar de empresa, ou então procurar uma oportunidade dentro da própria empresa? Vamos começar com o Marcelo? Muito bem, uma excelente pergunta, porque os profissionais muitas vezes levam uma vida inteira se frustrando, muitas vezes ali vivendo uma realidade que eles não gostariam. Às vezes a gente vê isso muito na realidade do concurso público. Eu quero um emprego público, um serviço ali que me dê estabilidade e tal. Mas a gente tem que entender que nem todo mundo tem um perfil idêntico ao outro. A gente faz aquela análise do DISC, por exemplo, né, de perfil comportamental. Você tem ali o dominante, o influente, o estável e o cautela. Há pessoas que têm um perfil que durariam 40, 30 anos fazendo o mesmo trabalho sem problema nenhum. E há outras pessoas com perfil mais influente ou dominante que gostariam de mudanças constantes a cada ano, a cada 6 meses, a coisa tem que mudar, ele tem que trazer novidades. Nós temos perfis diferentes, não podemos dar uma regra idêntica para todo mundo. Agora, quando a pessoa percebe que o trabalho dela não está construindo o seu propósito de vida, isso tem que estar alinhado. Trabalho não é para ser castigo, trabalho não é para ser um mal necessário. O trabalho é muito importante que você desenvolva algo e que aquilo esteja te fazendo crescer. Por isso que é muito importante, dentro das empresas, você ter uma certa multidisciplinaridade, pessoas que consigam atuar em segmentos, esse job rotation, né, como nós utilizamos essa expressão em inglês, você mudar um pouco de setores dentro de uma empresa é também muito importante para que a pessoa consiga, em vez de pensar assim, eu vou embora da empresa porque eu não aguento mais, ela de repente dizer, olha, eu não estou gostando da tesouraria, mas até que eu gostei da área comercial, ou me identifiquei com a área de produção, ou a área de planejamento. Bom, aí ela vai ter, ou RH, ela vai ter áreas diferentes para ela respirar. Agora, uma coisa que eu queria fechar essa resposta até dando uma importante recomendação aos gestores é dar reconhecimento aos seus colaboradores, porque muita gente troca de empresa com a alegação de que na empresa anterior ela não tinha reconhecimento. Nada do que eu fazia estava bom, nunca recebi elogio, e às vezes a pessoa vai até por um salário menor, mudar de empresa, trabalhar num outro lugar, porque não estava recebendo reconhecimento. E aí, essa carência do reconhecimento faz com que a pessoa se frustre, chute o balde e vá buscar novos desafios no mercado, quando ela, de repente, podia estar muito mais feliz na empresa onde ela está. E, às vezes, depende desse botãozinho que tem que ser apertado, que é o botão do reconhecimento. E reconhecimento não é apenas quando o colaborador se destaca de alguma forma muito nítida. É reconhecer agradecendo o trabalho dele, ele enviou um relatório, você, olha, muito obrigado aqui, eu estava precisando disso, olha, o que você falou na reunião foi muito importante. São pequenas pílulas que nós damos aos nossos colegas, e não apenas aos subordinados, mas aos pares e aos líderes. Nós damos essas pílulas para que a pessoa diga, está valendo a pena trabalhar aqui. E assim, ela não vai querer buscar tanto novas oportunidades. E normalmente a gente sente isso, essa desmotivação no colaborador, e aí ele começa a dar linha para pipa, né, como se diz no Rio de Janeiro, dar linha para pipa para ver se eu vou trocar aqui de empresa porque essa não está me dando um bom reconhecimento. Às vezes um problema de autoestima profissional, né? Acho que você chegou a falar disso. Complementando aqui o que você acabou de dizer, para mim é muito claro como a sustentação emocional, o equilíbrio emocional, né, esteja em ordem, porque
novamente, o agradecimento ele tem que vir, mas não dá também para o gestor ficar o tempo todo agradecendo por tudo, sabe? Ou ficar ali o tempo todo, né? A nossa vida como gestores, são muitas coisas que nós precisamos avaliar. Então, desde a estratégia da companhia, a operação, desenvolver gente, relação entre pares, relação com o conselho e assim por diante. Então, as pessoas elas precisam ter seguranças sobre quem elas são e o que elas fazem, né? Então, sobre isso, eu acho que as pessoas precisam cuidar do emocional delas, e isso é urgente, porque nós, né, no mundo que nós estamos neste momento de novo, nós temos uma grande população de pessoas com problemas de ansiedade, de depressão, uma série de coisas, e que isso tudo impacta em todas as esferas da vida e também profissionalmente, né? Então eu acho que muito bem colocado o que você trouxe, tá? Da pergunta que você faz, né, em que momento que a pessoa começa a perceber, eu acho que ela tem que mudar, ela tem que avaliar de fato o quanto que ali onde ela está, existe espaço para o crescimento dela, né, e se aquilo que ela deseja é de fato factível com o que ela tem recebido de retorno, né. Às vezes a gente tem uma área dentro da companhia que a estrutura que comporta aquela área é daquele tamanho. E a gente não vai conseguir segurar essa pessoa dentro dessa estrutura, porque essa pessoa voa muito mais, né? Então, ela tem, sim, essa possibilidade desse movimento que ele é vertical, né, que pode acontecer e agrega muito. A gente sempre fala muito com os gestores para liberarem as pessoas dos processos de recrutamento interno, porque ao invés da gente perder para o mercado, a gente ganha para a TSEA, mas numa outra área, né? Mas também essa questão muito forte quando vai da perspectiva das pessoas é esse alinhamento, de fato, à cultura, ela perceber o quanto que ela talvez não esteja crescendo em cargo, mas crescendo em desafio, se isso está acontecendo, ok, se não está acontecendo, trazer para os gestores. E também tem uma coisa que acontece muito, e é que assim, às vezes as pessoas esperam que a gente, gestor, traga os desafios para as pessoas, o que é normal, o que é natural. Mas quantos desafios ou coisas que estão acontecendo que você pode ir sugerir para criar outros cenários dentro da própria área? Obviamente que aí o gestor vai avaliar se isso é possível, isso não é possível. Então, eu acho que é uma composição de, complementando o que o Pepe disse, da necessidade da pessoa, aquilo que ela quer para propósito de vida e aquilo que a companhia pode oferecer. Mas sempre uma boa conversa com o gestor e uma conversa franca, transparente, o gestor sabendo que essa pessoa tem boa performance, porque isso também, gente, vale a pena para quem tem boa performance ou para gente que vale a pena. Gente que não está entregando, que está num processo, a gente tem que deixar as pessoas irem embora mesmo, procurarem um outro lugar, porque isso faz mal para quem está dentro da equipe e para a própria companhia. E para ela própria também, né, Karina? Não estar feliz dentro do ambiente que você trabalha. Exato. Você vai deixar a pessoa ali, né, Ana, contaminando o ambiente? Não. Se a pessoa erra, se a pessoa tem uma série de questões ali, tem que ir, tem que fluir. E o desafio nosso é assim, uma vez que os gestores sempre vão mantendo as melhores pessoas, aquelas que estão mais felizes, mais engajadas e tudo mais, e sim, dando espaço para outras pessoas, a gente vai criando um turnover que ele é natural e que ele pode fazer com que as outras pessoas que estão abaixo cresçam, né? Então tudo isso se complementa. Existe espaço, eu quero crescer aqui dentro, eu gosto do que eu faço, eu estou alinhado com a minha área de pessoas, com o meu gestor, tem espaço para mim, eles estão satisfeitos com as minhas entregas, corre atrás, o que a Karina falou, não espera seu gestor vir te falar qual que é o próximo passo, qual que é a próxima oportunidade, busca também entender se isso tudo está alinhado. Eu estou alinhado com a cultura? Se sim, sempre entender o que é mapeado para você. Possivelmente, se a área não tiver espaço para crescimento ali como um próximo cargo, tem outras formas de crescer. Tem um processo interno que você pode ir para uma outra área, como o Marcelo trouxe. Às vezes eu tenho uma curiosidade de conhecer uma outra área. Será que eu estou apto a fazer essa movimentação? Mas se eu não estou feliz, eu não gosto,
cara, você está se sabotando, você está indo contra o resultado da empresa, você não está sendo saudável nem para você, nem para a empresa. Então, seja franco consigo mesmo. Acho que antes até do que com a corporação, com você mesmo. Se você não está feliz, você é o que está fazendo comentários negativos sobre o negócio, sobre a empresa com seus colegas, sobre os gestores. Se não está feliz para você, não está legal para você, putz, tá todo mundo alinhado com isso? Flui, né? Dá esse próximo passo, olha para fora, olha para outras culturas, olha para negócios que você vai se sentir mais alinhado, porque estar ali está sendo prejudicial para você e para o negócio também. A palavra que resume é percepção, se perceber, né? Às vezes o profissional carece muito disso. Ele demanda muito da empresa, quer que a empresa se adeque, tenha essa adequação a ele, mas ele não se percebe. E aí a frustração que ele está vivendo é com ele mesmo, né? Nem é com a empresa e acaba contaminando o ambiente, foi isso que vocês falaram. Existe as duas pontas, sabe, Fernando? Às vezes pode acontecer sim do gestor não ter conseguido ter a percepção de reconhecer ou de promover, sabe, de dar o alimento que é necessário para a motivação daquela pessoa. Isso é real. Né? No entanto que dentro da TSEA, ano passado nós fizemos uma formação com o Randy Stefano, justamente para formar todos os gestores nesse processo de acompanhamento, de alinhamento entre os objetivos da companhia aos objetivos da pessoa, o gestor conseguir entender qual é o grau de maturidade de cada pessoa, para daí dar os elementos, sabe? Os alimentos, o direcionamento correto e acompanhar isso desde o processo de feedback e o acompanhamento, e esse feedback sendo positivo, negativo, como que eu entro, né, e essas ferramentas todas para ajudar. Então, aqui eu trouxe muito, puxando, Ana, trazendo da perspectiva do funcionário, por quê? Porque está na sua mão o teu processo de crescimento. Não espere do seu gestor, é muito auto se conhecer trazido pelo PEP, é muito dessa questão de você se empoderar de si, né, ter maturidade e olhar as perspectivas amplas e atuar para que você vá para essas perspectivas que você foi criando, né? Então, acho que a pessoa que cresce é por isso que olha. E para finalizar aqui a minha fala, o nosso principal acionista, ele teve um encontro com os líderes e ele sempre me fala sobre isso, que dentro da TSEA, as pessoas que ele valoriza e que a gente como TSEA deveria valorizar são as pessoas que têm fome, vontade de fazer, de acontecer, de crescer e tudo mais, conhecimento, e o principal que eu como Karina, né, e como executiva também de recursos humanos, entendo que é fundamental, caráter. Você tendo isso, você tendo essa tríade, vai dar certo. Não adianta você ter fome e conhecimento se você não tem caráter. Caráter é a base de tudo. Então, você pode ter fome, caráter e fome. Se você tem essa fome, você vai atrás do conhecimento. E assim por diante. Mas ali, na minha opinião, a sustentação é você ter muita clareza de quem você é e agir com condutas fortes, de valores, né, de direcionamentos, e tudo vai dar certo. Essa é a minha visão. E o caráter tem muito essa ligação com o longo prazo, não é? Eu acho que é uma visão bacana que as pessoas têm que desenvolver de longo prazo, e não pensar, eu tenho que apagar esse incêndio hoje, mas pensar no longo prazo. Muito bem. Fazendo um parêntese, eu estudei numa escola de filosofia durante 4 anos e a gente estudava Pitágoras, né? Pitágoras tinha uma escola pitagórica e ele aceitava as pessoas através de um teste exatamente de caráter. E aí conta-se a história que um filho de um político não foi aceito na escola e por isso ele colocou fogo na escola. Então, assim, ele entendia que as pessoas, olha só, o que não foi aceito foi exatamente o que destruiu. E aí o que tem dele são as 90 teses que o pessoal, os discípulos dele, acabaram copiando. Mas ele prezava por esse prisma, caráter. E é o mais difícil de você identificar nas pessoas, viu, Fernando? A Ana ali como processo, né, como headhunter, ela deve saber quão é desafiador. Extremamente, extremamente. A gente tenta mitigar a todo momento, avaliar, né? A gente sabe que são avaliações muito subjetivas, né, Karina?
mas principalmente acho que coroa ali no processo de seleção, além de todas as avaliações internas, nossas, do nosso cliente também, é fazer essa coleta de referências 360, não conversar só com uma pessoa que trabalhou com aquele profissional, mas como que ele era percebido por pares, por gestores, por liderados, e aí a gente começa a construir um pouco mais da persona, mas de fato é muito sensível, né? Bom, vamos finalizando aqui para a gente passar um pouquinho de dica para as pessoas que estão ouvindo a gente. Eu queria ouvir de cada um de vocês uma dica prática, uma iniciativa que já dá para aplicar de imediato, ou então uma dica de livro também. O Marcelo já falou um livro que eu acho que é importante a pessoa absorver conhecimento para ela aplicar também. Começando por você, Ana, uma dica prática aí para a pessoa aplicar, ou então uma dica de um livro, uma leitura que também eu acho que enriquece. Acho que uma dica prática é comece ontem. Você identificou algo que você tem que fazer, que você precisa para se desenvolver, para o negócio, o que está sendo necessário ali para o seu desenvolvimento. Eu não sei se o meu líder está gostando. Cara, comece uma conversa com ele para ontem. Busca, vai atrás. O negócio está se desenvolvendo e eu não sou tão tecnológico. O que eu vou fazer? Deixa eu me capacitar no que eu não tenho tecnicamente. O negócio está crescendo de uma forma internacional. Eu não tenho inglês. Comece ontem. Busca o que você precisa. Acho que iniciativa é uma seria a palavra que eu usaria aqui, mas ela é tão subjetiva, né? Acho que todo mundo se sente proativo, com muita iniciativa, mas ele vai muito do o que você faz. O que você faz e o que você continua. Então, comece e continue. Acho que é uma dica válida para qualquer profissional em qualquer momento de carreira. Karina, uma dica valiosa aí. Primeiro, ouçam esse podcast com atenção. Na minha perspectiva, né, a gente trouxe muitas informações que são verdadeiras e que é a realidade, né? Talvez não tantas informações doces de ouvir, mas são verdades, né? Eu recomendaria às pessoas que elas atuassem no processo de autodescoberta, que elas sustentassem bem o emocional delas, né? Terapia, autoconhecimento, o que for, tudo aquilo que vá de alguma forma, sustentar o seu emocional, vai refletir para dentro e também para fora. E dica de livro, né, acho que o Marcelo Pepe deve conhecer esse, eu gosto muito de um livro que me ajudou muito, chama Obrigado pelo Feedback. Leiam, né, esse livro, porque eu acho que isso vai ajudar demais, tanto não só no processo de você dar feedback, mas de você entender um pouco como é o nosso funcionamento interno quando a gente precisa disso, porque a nossa vida, ela é repleta de feedback, e a forma como você reage a isso tem toda a diferença, né? Eu sempre falo, e acho que até o livro fala que o feedback é um presente, seja ele positivo ou negativo. Então, eu daria essa dica somada às dicas da Ana. Olha, eu vou dar uma dica que eu acredito que complementa bem o que nós falamos durante o dia, e é isso que a Ana disse: dê o primeiro passo, comece hoje, comece logo. Porque às vezes a gente olha uma escada muito alta, uma escadaria muito longa, e a gente fica olhando lá para cima daquela escadaria e diz assim: meu Deus, é muito longe, eu não vou alcançar. Seja falar inglês, seja falar em público, seja aprender alguma tecnologia. Mas se você entende que toda escada começa com o primeiro degrau e depois do primeiro degrau você sobe para o segundo degrau, você já se sente mais confiante. Então isso que a Ana falou é muito importante. Dê um passo dentro daquela competência que você quer desenvolver. E algo que eu valorizo muito, muito, muito é o networking, é a rede de relacionamentos. Então, se você quer se posicionar no mercado, crescer na carreira, ser recomendado dentro e fora da empresa, você tem que circular. As coisas não acontecem na nossa casa. Por mais que a gente tenha a rede social, a internet e tudo mais, a gente tem que sair, e muitas vezes sair fisicamente, sair mesmo, frequentar novos lugares, respirar novos ares, porque isso aumenta o nosso campo de visão, aumenta o teu valor percebido. Aquela pessoa que tem mais experiência, ou que viaja, ou que circula em novos ambientes, que lê mais,
essa pessoa tem muito mais resultados na vida, né? E fechando aqui, como referência de livro, não é um livro muito famoso não, mas é o livro último que eu li, é o livro chamado Se Tudo Mudou, Mude Tudo. Como se preparar para as mudanças na vida, do Neil Donald Walsh. Ele falou sobre meditação, sobre autoconhecimento. É um livro que fala bastante sobre mindfulness, né? Sobre aquele estado de plenitude, de atenção, e que muitas vezes está fazendo essa falta. Então, se você puder, seguindo essa dica que a Karina deu, né, da terapia, acho que foi a Karina que falou da terapia, do autoconhecimento, ou do coaching até, se você buscar um pouco de ajuda, não se sentir o super-homem, a Mulher Maravilha, mas dizer assim, eu preciso de um apoio de alguém, de um mentor, ou de algum profissional que me ajude nessas carências que eu estou tendo de desenvolvimento pessoal, porque tudo começa em você mesmo, sabe? Nós não somos apenas uma armadura profissional, nós temos lá dentro um ser humano, sabe? Da pessoa no mais alto cargo na nossa empresa até a pessoa mais humilde, nós temos ali um ser humano com as suas angústias, com seus medos, somos iguaizinhos nesse aspecto. E muitas vezes a gente acha, não, o cara está lá em cima, ele é super poderoso, ele nunca precisou de ajuda. E você não sabe as angústias pelas quais ele passa. E a gente precisa entender que, poxa, se eu melhorar essa minha ferramenta interna, eu vou melhorar muita coisa na minha vida. E a dica, assim, resumindo, é circule mais, veja mais pessoas. Quero dar mais uma dica aqui. Tem um outro ponto que a gente fala que acho que para as pessoas se destacarem, elas saberem fazer as perguntas certas. Né? Ou chegar e sim, se tem dúvida, explora aquilo, se você teve uma ideia, explora aquilo, né? E complementando o que o Marcelo trouxe muito sobre as pessoas se comunicarem, falarem. Então, eu quero deixar uma dica também, um livro chamado A Arte de Fazer Perguntas, justamente para que a gente como né, pessoa, como funcionário, como gestor, a gente pratique muito sobre isso. Porque quando você vai para o papel de um líder que pergunta, ou você, funcionário que pergunta, você está né, estimulando outros olhares e tentando entender certas situações, e todos crescem, porque às vezes uma pergunta faz você refletir de uma forma, ou ver coisas que você não estava percebendo, né? Então eu quero deixar essa dica também. É isso, pessoal. No episódio de hoje tivemos insights valiosos para você alcançar aquele merecido destaque no ambiente corporativo. Espero que você aproveite as dicas e cresça profissionalmente. E se você conheceu o nosso podcast agora, não deixe de acompanhar uma série de conteúdos que já foram publicados no YouTube e no Spotify. Tem um monte de tema interessante para você maratonar lá, então fica à vontade. Até o próximo episódio do Conexões Energéticas. Fui! Você acabou de ouvir Conexões Energéticas, o podcast da TSEA Energia. Acompanhe quinzenalmente na sua plataforma de áudio favorita o nosso podcast com histórias que inspiram profissionais tomadores de opinião a partir de um bate-papo leve, descontraído e rico em conhecimento.